a abrir sinal para a entrevista coletiva, o anúncio que é feito nesse momento pelo governo do estado, junto com o Instituto Butantan. Quem fala neste momento é o Dr. Esper Calas, diretor do Instituto Butantan, falando sobre vacinação, e esse anúncio de hoje é para ações de combate à dengue, né? E agora ele está falando sobre vacinação aqui em São Paulo, vacinação contra a dengue. Vamos acompanhar. Pelo organismo contra o primeiro vírus, facilitam com que um segundo vírus, que não é totalmente neutralizado, entre mais fácil nas células, multiplique mais rápido e cause doença grave com uma frequência um pouco maior. Não significa que qualquer pessoa que tem pela segunda vez vai ter doença grave. Não é isso, é uma pequena minoria ainda, mas a frequência aumentou. Então a gente tem que ter uma atenção especial. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem uma implicação muito grande para vacinas. Quando você tem dengue, quando você quer induzir uma proteção contra a dengue, não basta você fazer uma proteção contra um vírus só. Você tem que fazer contra os 4 vírus ao mesmo tempo. Para não acontecer a situação que você cria artificialmente, essa situação de induzir anticorpos contra um vírus só, a pessoa pega a dengue e aí acaba tendo uma chance maior de desenvolver uma doença grave. É por isso que toda vacina de dengue, na verdade, não é uma vacina só, são 4 ao mesmo tempo. E não basta que sejam 4 vacinas que estão colocadas no mesmo frasco. Elas têm que trilhar um caminho muito equilibrado na indução de uma proteção. Você tem que ter a proteção contra os 4, no mínimo contra 3, para a gente ter a devida segurança que a vacina vai funcionar e não vai permitir o aparecimento de doenças mais grave. É por isso que muita gente olha para o campo de desenvolvimento de vacinas e vê que o período que leva entre o início da concepção de fazer uma vacina até ela ficar pronta é muito longo. O Instituto Butantan, por exemplo, começou a se dedicar ao desenvolvimento de uma vacina da dengue no fim dos anos 90. E somente agora que os resultados primários do estudo estão começando a ser divulgados. Ou seja, é um período muito longo porque depende. Não é uma vacina só, são 4 vacinas que têm que trilhar caminhos equilibrados e, de preferência, com grande eficácia para a proteção contra a doença. Nós temos 3 vacinas de dengue que eu gostaria de comentar. A primeira delas é uma que foi lançada um tanto de anos atrás pela Dengvaxia, pela Sanofi, chamada Dengvaxia. Uma vacina que foi feita em cima de um vírus de febre amarela, que foi modificado 4 vezes para representar os 4 vírus da dengue. São 3 doses, 6 meses de intervalo entre cada dose. Quero chamar a atenção desses intervalos, porque tem importância em alguns comentários que eu vou fazer depois. E que começou a ser empregada no Brasil um tanto de anos atrás, ainda em fases piloto, mas infelizmente o tempo mostrou que ela trouxe problemas de segurança, porque a potência e o equilíbrio entre os 4 não era tão bom. Acabaram acontecendo casos de doença mais grave em crianças a longo prazo. Isso foi observado no sul da Ásia e acabou que a vacina não tem sido mais recomendada para enfrentamento em nível de saúde pública. O ano passado, um outro laboratório chamado Takeda submeteu um pedido de registro e foi aprovada a vacina para uso pela Anvisa. É uma vacina que utiliza a base do vírus dengue 2, que sofre modificações 4 vezes para proteger contra o dengue 2, mas também pedaços do dengue 1, dengue 3 e dengue 4, uma vacina tetravalente, e foi aprovada inclusive pela Conitec no fim do ano passado, no fim do ano passado, desculpa. Muito bem, essa vacina tem um desempenho melhor do que a antecessora, funciona na prevenção de dengue. Os dados acumulados de proteção de 5 anos que eles apresentaram semana passada num artigo que foi publicado mostrou 61% de proteção ao cabo de 5 anos, 82% de proteção de hospitalização ao cabo de 5 anos. Essa vacina é produzida pelo laboratório Takeda e negociou com o Ministério da Saúde para fornecimento de uma quantidade de doses aqui no Brasil, quantidade de doses essa que é restrita à capacidade de produção do laboratório, portanto o número é pequeno. E esse ano o que a gente tem nas notícias é que ao redor de 6 milhões de doses. Um outro detalhe, que são 2 doses com intervalo de 3 meses. O que significa isso? Que essas 6 milhões de doses vão dar para vacinar 3 milhões de pessoas. E, infelizmente, aqui no Brasil,
é uma quantidade pequena de doses para exercer um papel de cobertura que permita você bloquear a cadeia de transmissão do vírus da dengue. O Estado de São Paulo vai receber um quantitativo disso, é uma fração desses 6 milhões. A gente ainda não sabe, né? A Secretaria ainda não sabe qual que é a quantidade e quais serão exatamente as regiões que vão receber, embora isso ainda esteja em discussão. E a gente tem que lembrar o seguinte: imagina que você vai dar a primeira dose, digamos que a gente comece amanhã a dar a primeira dose, a segunda dose vem 3 meses depois, e como qualquer vacina, o que você entrega para a pessoa de proteção prometida é depois de cerca de 2 semanas, no mínimo, depois da segunda dose. Então, nós estamos falando de pelo menos 3 meses e meio para a gente acumular algum grau de proteção, e alguns estendem um pouquinho mais, mas é mais ou menos a média do que a gente percebe. Por que eu estou falando tudo isso? Isso porque a epidemia que a gente está vendo, o número de casos que a gente está vendo faz uma curva. Lá para o cabo de maio, historicamente, o número de casos diminuiu muito. É quando a gente está terminando de dar a segunda dose para as pessoas, então o impacto dessa vacina vai ser muito limitado por causa disso, por causa dessa proteção que vai acontecer depois da segunda dose. Como eu mencionei, o Butantan também está desenvolvendo uma vacina, ela ainda não está disponível, ainda está numa fase de desenvolvimento nas etapas experimentais finais. A gente publicou os resultados primários dos 2 anos de seguimento a semana passada. Uma vacina de dose única, ela é construída com 4 vírus diferentes, um vírus que representa o dengue 1, dengue 3, dengue 4, e o componente dengue 2 sofre uma modificação, que é uma mistura de dengue 2 com dengue 4, todos os 4 enfraquecidos, atenuados, e essa é uma das grandes vantagens dessa vacina, em dose única. O resultado que a gente tem de 2 anos mostra uma eficácia média de 80%, que é muito satisfatória, inclusive comparado com todas as outras vacinas que nos antecederam, e a gente está ainda na fase de desenvolvimento final do estudo fase 3. Esse estudo fase 3 vai completar o segmento do último voluntário no meio desse ano. A gente está consolidando os dados de segmento prolongado para saber se essa proteção de 80% vai se sustentar durante esses 5 anos. A gente tem como planejamento, porque a Anvisa nos solicitou logo no começo que gerasse os dados de 2 anos para completar o dossiê e submeter para a Anvisa. Que foi o que a gente fez. Os dados de 2 anos estão prontos, nós estamos completando o dossiê. No segundo semestre a gente submete para a apreciação da Anvisa. A gente não estima que essa vacina esteja disponível tão cedo. Ela vai demorar um tempo ainda, que é um processo de diálogo com a Anvisa a respeito dos resultados e ajustes, além da melhoria dos nossos processos, para a gente começar a terminar o processo de registro, enquanto em paralelo trabalhamos nossa capacidade de produção para ver se a gente consegue aumentar o máximo possível e oferecer, através da Secretaria da Saúde e da população brasileira, essa vacina correndo tudo bem. Esse é o diretor do Instituto Butantan, Dr. Esper Calas, falando junto ali do secretário estadual de Saúde e também do vice-governador Felício Ramute, nesse anúncio de ações de combate à dengue. Tem muita informação, né, sendo passada, a gente vai compilar essas informações principais para exibir ao longo do dia aqui. São 3 frentes: a primeira assistencial, a segunda de combate, a terceira de investimento dedicado a municípios nesse combate. Uma diferença com uma atuação da Defesa Civil, uma atuação direta da Defesa Civil, fazendo vistoria em residências, e nesse momento a gente pôde acompanhar aí um resumo sobre produção de vacinas, né, contra a dengue, pelo diretor do Instituto Butantan, ele falando sobre essa produção. A gente vai seguir acompanhando fora do ar, né, com a nossa reportagem, e ao longo do dia traz alguns dos principais trechos deste anúncio. Agora são 10h26. O secretário está fazendo o repasse de recursos. Nós sabemos que é extremamente importante para poder dar fôlego para os municípios. Uma série que associa